galera, finalmente estamos de volta no canal. Eu sei que demorou um pouquinho, mas olha só, estamos em cenário novo e até a gente mudou. E eu acho que só isso já vale seu like. Mas como a gente sabe, nem toda mudança é pra melhor. Diferente aqui do nosso canal, o novo live action da Branca de Neve realmente foi um verdadeiro fiasco. A gente sabe que o filme já saiu tem um tempinho, mas a gente precisava de estômago pra conseguir assistir esse filme. E é claro que nós vamos compartilhar essa experiência aqui com vocês, porque sofrer sozinhos, jamais. A verdade é que nossas expectativas não eram muito altas, até porque esse filme teve diversas polêmicas antes do lançamento. E depois do lançamento, as críticas só iam de mal a pior. Prova disso é a nota do IMDb, que era um tobogã rumo ao abismo. E você ainda tinha alguma esperança que esse filme ia fazer uma homenagem digna do clássico de 1937? Aí vai uma péssima notícia pra você, já que toda aquela graciosidade, o romantismo e a gentileza que o filme clássico conseguia trazer, eles simplesmente deixaram de lado. E se por outro lado você era daquele tipo de pessoa que esperava ver algo completamente diferente do conto original, se prepare para uma decepção igualmente grande. E isso nos leva a uma simples questão: como é possível errar tanto mesmo tendo o material original em mãos? Ao que parece, eles não conseguiram entender a mensagem do filme infantil de 1937. Então o que dá a entender é que realmente eles não gostavam do clássico. E o que reforça essa nossa teoria é que algumas pessoas do elenco acabaram taxando a obra como desatualizada e problemática. E pelo visto, os roteiristas e diretores aceitaram essa premissa. E tá aí, essa aberração cinematográfica. E não vem você pensando que esse filme vai mal em apenas momentos pontuais. Na verdade, é difícil achar momentos em que ele é bom, porque na maior parte do tempo, você sofre assistindo isso aqui. E a gente já tem uma noção de como vai ser o tom desse filme, porque logo no início ele já tenta justificar o fato da Branca de Neve não ser branca, tudo porque ela nasceu num dia de uma nevasca. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. E na hora que parece que eles vão acertar, porque a tentativa de expandir o universo da Branca de Neve é uma ideia em que teoria poderia adicionar muita camada para o drama, mas que desmorona completamente durante sua execução. Exemplo gritante dessa situação é na introdução dos pais da Branca de Neve, que é um completo fiasco, até porque os diálogos são jogados e não tem peso algum, assim não trazem nada para a narrativa do filme. E para piorar, as poucas vezes que esses personagens aparecem é através de músicas sofríveis. E eles ainda querem que a gente sinta alguma empatia por esses personagens. A tragédia de estar assistindo isso não atingiu só a gente, e pelo visto pegou a Branca de Neve também, até porque a mãe dela acaba morrendo. Não que a gente teve tempo, né, de se apegar à mãe dela. Então, 1 minuto de silêncio pra figurante. Brincadeira, é claro que não, ela não teve tempo de cena pra isso. Peraí, você tá achando que o nosso tempo de luto foi curto? É porque vocês não viram o luto do rei, porque logo ele já foi pra cima da Gal Gadot. E eu vou falar que o cara tá errado, eu no lugar dele faria a mesma coisa. Gente, ele tá brincando, é humor, é piada. É claro, tudo pela comédia. Só que o rei já tá ocupando tempo demais de tela, e é aí que a Rainha Má decide mandar ele pra uma guerra. Sério, o roteiro se resume a isso. Ele abandona o reino, a filha e o povo dele para lutar numa guerra desconhecida, e para surpresa de 0 pessoas, ele nunca mais volta. E é nesse vácuo emocional que a Rainha Má, num passe de mágica digno de uma sketch de humor, vira a vilã. E se você tá achando tudo muito rápido, fica tranquilo, porque nesse meio tempo, a Branca de Neve perde o status de princesa para faxineira, ou como a gente prefere chamar, coitada das neves. Outra mudança que acontece também é no reino. Ele ganha um filtro cinza, a população aparentemente começa a passar fome e as riquezas são tomadas da população. Tá duvidando que eles conseguiram fazer isso nesse tempinho, não é? Ah, mas podem ficar tranquilos, porque quando se trata de decepcionar, eles são profissionais. Porque as manhas não entram não, sem a instrução de um profissional. E eles escolheram fazer tudo isso através de mais um musical. Mas a gente só não abandonou esse filme porque a gente tinha um compromisso. Também foi por causa do hype? Foi. A gente atrasou um pouco? Pode até ser. Porém, o que não dá pra negar é que essa parte inicial do filme é uma tentativa desesperada de mascarar a falta de substância desse enredo. Depois disso, o filme segue o curso natural da história que a gente já conhece, onde a rainha faz a icônica pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? E na maior cara de
pau espelhomente pra ela. Acredita, a gente olhou frame por frame e não achamos ninguém nesse elenco. Mas o cara tem a audácia de falar que a Branca de Neve era mais bonita. Olha, gente, mentira tem limite, né? Coitada da Branca de Neve sendo iludida desse jeito. E é nesse sentimento de inferioridade que a Rainha Má manda o caçador trazer o coração da Branca de Neve. Finalmente um pouco de maldade pra essa vilã. Até que enfim fizeram uma pra Deus ver, porque eu já tava desacreditando desse filme. Mas a esperança que esse filme ia ter uma redenção cinematográfica que ele tanto precisava cai por terra, porque eles nos apresentam a CGI da Floresta Sombria. E a única coisa que eu fiquei me perguntando, onde foi que eles gastaram esses 250 milhões de dólares para fazer isso desse jeito? E vou falar aqui pra vocês, uma animação 2D feita à mão em 1937 é infinitamente superior a essa aberração que a gente teve que assistir. E por falar em aberração, o que foram os anões desse filme? Perdão, anões não, criaturas mágicas. Não sei por que eles insistiram nessa escolha. Se era só ter contratado 7 anões pra fazer esse papel, sendo que ia ficar muito mais barato e o resultado ia ficar melhor. E eu não sei se vocês se lembram, mas desde que saíram os trailers, a crítica não foi nada favorável sobre essa CGI. Mesmo assim, eles optaram por isso. E nesse ponto, o filme era muito mais próximo de um filme de terror do que de um conto de fadas. E pior que a aparência deles é a importância deles na narrativa dessa história, que parece, pra mim, que eles estão ali só pra cumprir tabela. Sendo que a função original deles era representar os sentimentos e as emoções de forma mais lúdica. Até por isso, cada anão tinha uma característica e personalidade própria. O que aqui é muito diferente, porque se eles não falam exatamente quem são, é muito difícil você identificar. Imagina para uma criança. Mas pra dizer que não odiamos tudo nesse filme, até porque era difícil também errar em tudo, teve um pequeno momento em que a coitada das Neves teve uma boa interação com as criaturas mágicas, que é no momento em que eles estão limpando a casa. E isso nos trouxe uma leve sensação de nostalgia. Isso justifica pagar um ingresso? Não, mas pelo menos é um ponto em que eles acertaram. E na sequência nós temos o que com certeza, na nossa opinião, é a pior cena do filme. Até porque eles reintroduziu o príncipe, que não é príncipe, ele é um justiceiro social à la Robin Hood. Mas a única coisa que ele faz, com certeza, é roubar a nossa felicidade. Até porque o dinheiro eles já levaram. Meu dinheiro? Eu perdi meu dinheirinho! E o que sobrou? Ah, meus amigos, é claro que outra música, até porque isso não pode faltar nesse filme. Só que dessa vez com um toque de constrangimento a mais. E nessa altura do campeonato eu mais preferia estar ouvindo 2 gatos brigando no telhado do que ter que ouvir mais uma merda de música nesse filme. E pra completar esse circo todo, aparece a trupe do príncipe, que tá mais pra um bando de personagens descartáveis, exceto pelo anão. Até porque não ter um anão no filme da Branca de Neve e os 7 anões já era demais. Ele é caricato? Pode até ser. Ele também é conhecido como o Senhor da Besta? Também é. Faz sentido? Nenhum. Mas, pelo menos, eles colocaram um anão de verdade nesse filme. É, tá bom. O que é bem diferente da química entre esses dois personagens, porque mesmo com o roteiro colocando uma cena de perseguição e batalha bem meia boca, eles não conseguem aproximar esses personagens. E olha que o cara se atacou na frente da Flash. Mas a dúvida não é por ele ter feito isso por alguém que ele mal conhece, mas sim de quem treinou esses soldados, porque não é possível que eles não consigam capturar uma única fugitiva. E é claro que por conveniência do roteiro eles acabam fugindo. Até aí, zero surpresas. O que realmente me deixa espantado é que a Branca de Neve tem a ideia brilhante de levar o Robin Hood ferido, pra quem não sabe o nome dele é Jonathan, até as criaturas mágicas, mais especificamente até o mestre, que além de ser mineiro, ele também é médico. Da onde ele tirou esse diploma? Provavelmente deve ter sido debaixo da terra. Isso faz vocês questionarem a lógica desse filme? É claro! Nós também, mas é inquestionável a capacidade do mestre em salvar vidas. Afinal, o Jonathan sobreviveu. E essa salvação milagrosa só nos leva a mais um sofrimento musical. Ah, e outras coisas acontecem até que nós finalmente chegamos na cena onde a Rainha Má se torna bruxa. E vou ser sincero, depois de tantas atrocidades nesse filme, eu achei que aqui ia ser a mesma coisa. Mas pra minha total surpresa, e acredito pra todo mundo, que eles conseguiram acertar nessa cena ao ponto dela ficar ok. Não tem toda aquela atmosfera de terror, mas eles fizeram de um jeito que funciona. Só não fizeram melhor, porque nem o roteiro, nem a Gal Gadot consegue entregar aquilo que precisa pra essa cena. E o clichê segue seu curso. A maçã é mordida, a Branca de Neve entra no modo bateria fraca, mas antes que ela apagasse totalmente, a Rainha Má solta uma bomba. Eu matei seu pai. Ah, por favor, né?
Até parece que isso era uma grande surpresa, como se não tivesse ninguém esperando por esse plot twist. E finalmente a Gal Gadot é a coroada a mais bela de todas, como se precisasse de um espelho mágico para constatar o óbvio. E a história segue seu curso. Os anões fazem um velório para Branca de Neve e enquanto eles choram as pitangas, o príncipe junto com o caçador dão um jeito de fugir da masmorra. E essa é a única coisa que muda do original. Mas o importante mesmo é que ele consegue chegar lá e dar um beijo de amor verdadeiro. Beijo esse que você quer mandar de volta. Não quero não, não quero não. E quando o amor verdadeiro vem, a gente tá procurando até hoje. Mas não pense você que é um monstro porque não sentiu nada nessa cena. Não. É que o filme não conseguiu até aqui construir nada pra você ter empatia por esses personagens, a não ser desgosto. E esse desgosto só aumenta ainda mais porque a primeira coisa que essa filha faz quando acorda é cantar. Desculpa, gente, me alterei, mas ela deveria ter continuado dormindo, se é que vocês me entendem. E assim chegamos no final do filme, graças a Deus. E aí que a Branca de Neve, salvadora revolucionária, chega ao seu reino. Pois é, em que momento, quando ou como isso aconteceu, não importa. Afinal, não importava para os roteiristas, então também não importa pra gente. O que vocês precisam saber é que a população decidiu ficar do lado dela. E se é neste momento que você está esperando a redenção desse filme a trazer uma batalha épica entre o povo sofredor e os soldados da rainha que façam jus ao seu ingresso e também ao orçamento maior do que 250 milhões de dólares, Acho que não. não é possível que você estava se iludindo até aqui. Eles decidem tomar uma abordagem mais diplomática, que se resume a um confronto de palavras, onde a Branca de Neve faz um discurso no jutsu digno de Naruto ao revelar o passado dos soldados da rainha, falando que eles eram fazendeiros, padeiros, relembrando as origens deles, e só por isso eles decidem ficar do lado dela. A Rainha Má, vendo que agora o exército dela está do lado da Branca de Neve, ao invés de fugir, acaba indo pro espelho mais uma vez perguntar se ela ainda é mais bela. Eu não sei porque ela tá perguntando pra esse mentiroso, mas a justificativa nos diz que o que importa realmente é a beleza interior. Ah, puta. A gente tá aqui até agora nessa merda e é impossível. E vou ser sincero com vocês, o problema não é esse espelho não. O problema mesmo tá nesse reino. Não é possível que não tenha ninguém melhor que a rainha nesse lugar. Não tem como todas as crianças, todas as mulheres, todos os homens, um pior que o outro. Todo mundo já perdeu o réu primário nessa merda. A Branca de Neve tem que ir embora daí, não tem como governar o reino de psicopata que mesmo não é degenerado. Vai embora, vai qualquer outro lugar que é melhor que aí. Deixando isso de lado, voltamos à rainha, que finalmente decide quebrar o espelho. Algo que ela já deveria ter feito há muito tempo. O único problema é que ela é sugada pra dentro dele. E tudo podia ter terminado aqui, mas infelizmente eles decidem colocar uma última cena trazendo uma wipe party. Não, né? Se vocês estão pensando, não. Que inclusive o narrador de tudo isso é o Dunga, sabe? Aquele personagem que não falava até então. Tudo isso pra trazer uma lição filosófica de quinta categoria que na verdade não importa. E é isso, Branca de Neve de 2025 é um filme que trouxe grandes conquistas, como destruir o clássico de 1937 e ainda traumatizar toda a nova geração. Em resumo, é uma produção que desrespeita a beleza do clássico e falha miseravelmente em criar algo novo e envolvente. É o que nos faz duvidar do porquê eles continuarem fazendo esse tipo de adaptação. E só pra registrar, a nota que a gente dá pra esse filme é de 1.2. E não vou nem pensar mais que é capaz de ir ainda mais pra baixo. Concordam, discordam, tiveram uma experiência ainda pior que a nossa, porque melhor acho muito difícil. Talvez ainda pense que nossa nota foi muito generosa para esse filme. Não sei. Por isso, deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. E não é mendigando o like, mas eu acho que a gente merece uma curtida, afinal é de graça, não te custa nada e a gente já passou por todo esse sofrimento. Ei, tô vendo que você tá esquecendo de se inscrever no canal. Aproveita também e ativa o sininho. Assim, você não vai perder nenhuma novidade aqui do canal. Prometemos que não vamos demorar tanto.